pessoa que está do teu lado e fala assim com bastante fé para ele: eu declaro que nesta noite todas as muralhas cairão na sua vida. E você vai viver um novo tempo, uma nova história, um tempo de vitória. Você recebe essa palavra? Você recebe, queridos? Levante as suas mãos, aplaude Deus. Queridos, queria pedir para que vocês abrissem a palavra de Deus comigo no livro de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Deus tem uma palavra poderosa para as nossas vidas nessa noite. É algo tremendo que Deus ministrou no meu coração. E eu tenho certeza que Deus irá falar no teu coração também. Se você abrir o teu coração nessa noite, você vai sair daqui voando nas asas do Espírito. E Deus vai mudar a tua vida, a tua história. Amém? Todos acharam? Versículo 15 e 17. Capítulo 2, versículo 15 e 17. 15 até o 17. Diz assim a palavra: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vai para o capítulo 3 agora. Capítulo 3. Amém? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, a tua palavra foi lida nesta noite, Deus, e nós cremos, ó Deus, e temos fé que a tua palavra é que nos dá vida, a tua palavra é que nos alimenta, a tua palavra é que nos fortalece, Deus. Em nome de Jesus, que nesta noite um mover poderoso e glorioso do teu Espírito Santo possa ser derramado sobre a tua igreja, e que todos os corações presentes aqui, meu Deus, sejam abertos, sejam preparados para receber a tua palavra, e que a tua palavra nessa noite, Deus, venha mudar vidas, venha mudar famílias, venha mudar situações de pessoas que entraram aqui nessa noite pensando em desistir, Senhor. Deus, faça a tua vontade neste lugar, que todas as muralhas, ó Deus, sejam quebradas, que todas as muralhas venham ruir nessa noite, para que a tua igreja possa sair daqui, Senhor, vencedores, ó Pai, caminhando, marchando em caminho, Senhor, de uma vida gloriosa e vitoriosa, a vida que o Senhor tem para nos dar. Usa-me, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amados, nós estamos em uma campanha poderosa, e Deus tem feito grandes coisas. Nós estamos numa campanha derrubando as muralhas. E essas muralhas que muitas vezes se levantam nas nossas vidas,
Essas muralhas, elas não surgiram por acaso. Essas muralhas, elas não surgiram do nada. Elas não aparecem no estalo de dedo para poder impedir você de viver uma vida vitoriosa, para impedir você de viver uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida onde tudo aquilo que Deus planejou para você venha se cumprir na tua vida. Mas essas muralhas espirituais, elas aconteceram porque algum dia alguém não obedeceu aquilo que Deus havia estipulado para que se obedecesse. Nós lemos aqui uma palavra que fala de um casal muito conhecido por todos nós, Adão e Eva. Queridos, Deus quando criou o universo, Deus quando criou a terra, e Deus criou todas as coisas, e Deus, tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é perfeito. Deus disse: haja água, e as águas apareceram. Haja luz, e a luz apareceu. Que haja divisão entre as águas, e apareceu a terra. E Deus criava os animais. Tudo foi criado com perfeição pelas mãos do homem, de Deus, pelas mãos de Deus. E depois que Deus criou todas as coisas, e Deus viu que tudo aquilo que Ele havia criado era bom, era bonito, era perfeito, Deus então coloca em plano o seu maior projeto, aquele que era a menina dos seus olhos, o projeto que estava guardado no mais íntimo, no profundo do coração de Deus. E Deus então cria o homem. Só que se você parar para estudar a palavra de Deus, e você abrir os teus olhos espirituais, você vai ver que quando Deus criou o homem, Deus criou de uma forma diferente de todos os outros seres e de todas as outras coisas que Deus havia criado. Deus, quando criou o homem, amados, Ele não disse: haja o homem, e o homem levantou. Não, mas Deus criou o homem com muito carinho. Deus modelou o homem com as suas próprias mãos, do jeito que Ele queria. E Deus fez o barro e foi moldando, até criar a menina dos seus olhos, o homem. E futuramente Ele criou a mulher, que também havia sido tirada do homem. Amados, mas para você entender como Deus te ama, como Deus me ama, e como havia um amor diferente de Deus em relação à vida de Adão. Porque Deus, quando formou Adão, Deus não disse: haja vida em você. Não foi isso que Deus disse. Mas Deus fez questão de soprar nas narinas de Adão, para que houvesse um pouco da presença de Deus dentro da vida do homem. Quando Deus sopra dentro do homem, Deus coloca ali uma parte do teu espírito, uma parte da tua presença, uma parte da glória dele, de tão especial que era o homem. Então ali havia um filho e uma filha de Deus. Todos nós aqui, amados, somos pais. Aquele que não é pai tem um pai, e sabe que todo pai, quando ama, corrige, e todo pai estabelece limites para os seus filhos. E Deus também estabeleceu limites para os filhos que Ele havia criado. Vocês podem tomar conta de tudo, podem comer todas as coisas, podem fazer o que vocês quiserem, mas por favor, nessa árvore aqui vocês não toquem, não comam desse fruto. E nós vemos aqui, amados, que Satanás, astuto, usou a serpente e enganou aquele casal. E quando aquele casal é enganado e eles desobedecem a instrução que o pai havia dado para eles, e eles tocam no fruto e eles comem no fruto, uma grande desgraça acontece na vida daquele casal, algo tão terrível, algo tão melancólico, que nos atinge até o dia de hoje. Quando o homem desobedece a Deus, quando o homem desobedeceu a ordem que havia sido dada por Deus, amados, o pecado entrou na vida do homem. O pecado então começou a fazer parte da vida do homem. Veja o que diz em Isaías capítulo 59, versículo 2: mas os vossos pecados ou iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouçam. Amados,
Ela está lá atrás. É um amor, queridos. Amados, preste atenção. Olha o que o pecado causa na vida de um homem. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Queridos, quando aquele casal pecou, uma grande muralha foi criada entre o homem e Deus. Quando Deus criou o homem, o maior propósito de Deus era que Deus estivesse com o homem. O homem, quando eu digo ser humano, homem e mulher, era ter um relacionamento íntimo. Era para que o homem tivesse livre acesso à presença do Pai. Mas a Bíblia nos diz aqui agora que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O meu, o teu pecado, o pecado de Adão, criou uma grande muralha que fez proteção para que o homem não tivesse mais livre acesso a Deus. E o homem que havia sido criado para ser abençoado, para viver uma vida de vitória, para viver uma vida de conquista na presença de Deus, agora é obrigado a viver longe. O pecado então separou o Criador da sua criatura. E como viver uma vida de vitória? Como viver uma vida de conquista? Afastado da presença de Deus? Se é Ele que ordena todas as bênçãos, se é no trono do Senhor, se é no altar do Senhor que está colocado um baú, aonde Ele distribui toda a sorte de bênçãos para aquele que o ama, para aquele que o deseja, para aquele que anda no caminho dele. Mas agora o pecado te leva para longe. O pecado levou para longe aquele casal que já não tinha mais a mesma comunhão com Deus, por causa de uma grande muralha que foi criada. E aqui ainda vai mais longe. Fala que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E fala que o rosto do Senhor está escondido, para que Ele não ouça a tua e a minha oração quando nós estamos vivendo numa vida de pecado. Amados, às vezes tem pessoas pagando um preço, sofrendo, numa luta, nada dá certo, não consegue ir para frente e fala, mas eu oro a Deus, eu busco a presença de Deus, mas está vivendo uma vida destruída, uma vida suja, uma vida podre, uma vida sem santidade. E a Bíblia diz, amados, que quando o homem e a mulher se encontram nessa situação, o rosto do Senhor está escondido, para que o Senhor não ouça a oração dessa pessoa, porque não há comunhão da luz com as trevas. Deus olha para o pecado e Ele tem nojo. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Não tem como nós sermos abençoados se nós não vivermos uma vida de santidade, longe do pecado, uma vida de obediência a Deus. E muitos têm pagado o preço por isso. Às vezes você me pergunta, mas pastor, então como que nós vamos ser abençoados? Se a Bíblia mesmo diz que aquele que fala que não tem pecado, ele é mentiroso. E aqui, queridos, eu quero abrir um parênteses para você entender que há uma diferença muito grande entre você pecar e você viver uma vida pecaminosa. Na minha vida e na tua vida, nas nossas vidas que somos tementes ao Senhor, queridos, vai ter momento que nós vamos tropeçar. Mas quando nós tropeçarmos, nós temos que reconhecer que a misericórdia de Deus, ela é infinita sobre as nossas vidas, e nos prostrarmos diante do Senhor, reconhecendo as nossas falhas e pedindo perdão. E o Senhor, Ele nos perdoa, Ele cura, Ele limpa e Ele volta a ter comunhão com você. É bem diferente daquele que vive uma vida podre, está no pecado, está pecando e vem na igreja e não quer mudança de vida. O crente urubu hoje está bem, está lá em cima, mas sente cheiro do pecado, desce novamente, se suja todo e vai lá e pede perdão e Deus perdoa, mas volta a viver essa vida de pecado. Deus não tem comunhão com pessoas que vivem desse jeito. Deus tem compromisso, queridos, com aqueles que realmente têm compromisso com Ele, com aqueles que pagam o preço para viver uma vida de acordo com os padrões, com os princípios de Deus.
porque o caráter de Deus não pode ser ferido, porque Deus, quando soprou nas narinas de Adão, é o mesmo sopro que está sobre a tua vida, é a presença dele que está sobre você, é a glória dele que está sobre você, e você não pode sujar o nome do Senhor. As pessoas têm que olhar para você e ver a glória de Deus se manifestar na tua face, vendo você brilhar, vendo que você é uma pessoa diferente. Queridos, mas um pai que ama, um pai que tem um amor verdadeiro, ele jamais desiste de um filho. Se você assistir reportagem que passa às vezes a respeito de drogas, o filho está com a vida arrebentada no crack, destruída, mas a mãe não abandona. A mãe vai lá, busca, traz para casa, a mãe e o pai dá banho, limpa, deixa bonitinho, perfumado, ele fica 1-2 dias, mas volta. Mas a mãe vai lá novamente, busca e traz para dentro de casa e cuida, e quer que o filho seja mudado, quer que o filho seja transformado, quer que o filho seja liberto, porque ela tem essa sensação de proteção, de amor, de zelo pelo filho. Um dia eu vi uma reportagem chocante na televisão, um monte de polícia para prender um sequestrador, já tinha matado uma pessoa, e ele estava com outro na mira de um revólver, e mandou chamar a mãe. A mãe chegou aonde estava acontecendo aquele sequestro, e as pessoas começaram a afrontar a mãe daquele rapaz, se ela não tinha vergonha de ter um filho bandido, de ter um filho sequestrador. Ela bateu no peito e falou assim: para vocês ele pode ser tudo isso, mas para mim ele é o meu filho. Amados, Deus, Ele olha da mesma forma para mim e para você. Não importa a vida que nós vivemos no passado, se nós estamos aqui hoje, amados, foi porque o amor de Deus foi muito maior por mim e por você. Porque Deus te amou de uma forma que Ele não olhou para as suas falhas, mas Ele viu qualidades em você. E Deus, quando Ele olhou para os seus filhos sofrendo, aprisionado, escravizado pelo diabo, pela lei de Moisés, nenhum homem poderia se salvar, porque era algo muito difícil, ninguém conseguiria cumprir os 10 mandamentos. O homem já não tinha mais livre acesso a Deus, somente os sacerdotes que entravam no Santo do Santo, só ele tinha ligação com o Senhor. Mas esse não era o desejo de Deus. Deus queria que todos os seus filhos tivessem livre acesso a Ele. E Deus então, Ele elabora um plano de resgate para os seus filhos. Deus então, Ele doa aquilo de mais precioso que Ele tinha, para poder resgatar a mim e resgatar você, para que todas as muralhas que nos impedem de viver uma vitória fossem derrubadas, fossem quebradas. E Deus então pega o Filho dele, que se dispõe, Ele se dispe de toda a sua glória, e Ele desce, Ele vem aqui na terra, como homem Ele nasce, e Ele vive, e Ele faz milagre, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura. Mas chega a hora muito mais importante da vida de Jesus. Jesus teve muito mais valor na morte dele do que na vida. Porque quando Jesus morreu, quando Jesus foi crucificado naquela cruz, ali Ele estava levando os meus e os seus pecados, ali estava sendo crucificadas as nossas iniquidades, os nossos erros. E a Bíblia fala que quando Jesus estava sendo crucificado, pronto para morrer, Mateus capítulo 25, versículos 50 e 51, diz assim: de novo bradou Jesus com grande voz, e entregou o seu espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, e as pedras se fenderam. Queridos, isso é poderoso. Quando Jesus morreu naquela cruz, ali estava sendo crucificados os meus e os teus pecados, e Jesus entregou o espírito dele, e o véu se partiu de alto a baixo, e ali todas as muralhas do pecado, da minha e da tua vida, foi posto por terra. Ali caíram todas as muralhas, para que você e eu novamente tivessem acesso ao Pai. Amados, isso é poderoso.
vontade de Deus era que eu e você pudéssemos ter livre acesso a Ele. E quando Jesus entrega ali o seu Espírito, o véu se parte, amados, para que hoje eu e você, nós pudéssemos ter esse livre acesso a Deus. O pecado já não te condena mais, o pecado já não pode mais te matar, se você entender que Cristo tem que viver em você, que o Espírito Santo de Deus tem que agir na tua vida. Porque o verdadeiro cristão, amados, quando assume a sua identidade de cristão, e o Espírito Santo de Deus repousa sobre a tua vida, é Ele que te convence do pecado, é Ele que te dá uma nova vida, é Ele que te direciona. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, amado, todas as vezes que você pecar, todas as vezes que você errar, o Espírito Santo vai acender uma luzinha vermelha de alerta, e você vai reconhecer que você precisa do perdão e da misericórdia de Deus, e você vai se prostrar diante de Deus, falar: Senhor, me perdoa, eu errei. Porque se você não fizer isso, querido, cada vez que você pecar e você não reconhecer o teu erro, a tua falha, é um tijolinho que você está sentando e colocando para novamente fazer muralhas, para impedir você de receber as bênçãos de Deus. Reconheça. O Espírito Santo, queridos, quer fazer isso na tua vida. Aleluia. Todos nós temos acesso ao Pai, queridos. Amados, vai ter momento nas nossas vidas que nós vamos vacilar. Vai ter momento nas nossas vidas que nós vamos errar. Só que Deus, Jesus, Ele me deu essa vida minha e sua. E Ele chegou diante do Pai e disse: Pai, não é fácil, é muita luta, é muita dificuldade, porque Jesus, Ele é o nosso advogado que intercede por nós junto ao Pai. Então Deus nos dá um escape para quando nós errarmos. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Queridos, quando nós errarmos, Deus nos deu uma ferramenta poderosa para que o diabo novamente não venha construir muralhas para nos separar de Deus. Nós devemos confessar os nossos pecados a Deus em oração. Senhor, me perdoa, eu errei, Pai, eu falhei, eu reconheço, me perdoa nessa noite. E a Bíblia também fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E aonde você vai fazer isso, querido? Você vai ter que confessar os seus pecados. Não é para a tua vizinha, não é para o teu vizinho, não é para o teu amigo de trabalho, mas Deus nos deu a ferramenta aqui na CCL. Você vai chegar diante do teu líder de célula, do teu discipulador, e ali você vai confessar para ele. Se você ainda não caiu e está sendo tentado, confesse as tentações antes que você caia, para que o diabo não venha te acusar, para que o diabo não venha colocar muralhas para te separar da presença de Deus. Você precisa confessar os teus pecados, porque a única coisa que pode te separar de Deus é o pecado, e Deus não quer isso para você, amado. Todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa de uma forma instantânea. O perdão de Deus não é um processo que começa hoje e termina daqui a um mês, mas se Deus olhar para a sinceridade do teu coração, Ele te perdoa na hora. Mas isso depende daquilo que está no teu coração. Provérbios capítulo 28, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: o que encobre as suas transgressões ou o pecado nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Amados, o que a Bíblia diz? Aqueles que confessam e deixam. Não é simplesmente confessar os seus pecados, os seus erros. Amanhã de manhã, quando você levantar, você pegar o seu pecado de estimação, colocar dentro da tua bolsa, e na hora que você precisar dele, você pegar ele e se sujar de ele. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona os teus pecados, esse sim alcançará misericórdia. Mas aquele, amado, que não confessa os seus pecados, ele nunca prosperará.
E a prosperidade que nós pregamos aqui não é prosperidade de riqueza, mas é a prosperidade de você não ter falta de nada. Porque quando você vive uma vida pecaminosa, muralhas se levantam na tua vida. Sejam muralhas na área da saúde, na área sentimental, na área familiar. Todos os tipos de muralhas se levantam para fazer você viver uma vida de vergonha, uma vida de derrota. E isso que nós precisamos entender quando nós confessamos os nossos pecados a Deus e aos nossos discipuladores. É necessário, querido, que você tenha muita transparência. Seja transparente com aquele, seja transparente com Deus, porque de Deus nada se encobre, de Deus nada se esconde. Mas se você for transparente com Deus, se você for transparente com o seu discipulador, a misericórdia do Senhor será derramada sobre a tua vida, amados. E muralha nenhuma mais vai fazer você viver uma vida de vergonha. E eu declaro nessa noite, amados, você que está deixando essa palavra entrar no teu coração, que todas as muralhas que te oprimiam, que todas as muralhas que te prendiam, que todas as muralhas que te separavam de Deus, eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que todas elas caiam por terra e que daqui para frente você viva uma vida de vitória. O pecado não pode te dominar, o pecado não pode te escravizar, porque maior é aquele que morreu na cruz e levou sobre ele o teu pecado, para que hoje você vivesse uma vida de abundância, uma vida de vitória, uma vida de conquista. Foi ele, o rei